Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui da TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Na nossa tela você tem o site www.tvcomunitariatudojunto.rio, onde você pode assistir toda a nossa programação nos mesmos horários, igualzinho se você estivesse no canal 6 da NET. Telefone e e-mail para você interagir com a gente. Hoje nós vamos debater um assunto importante, que é a divulgação de um livro sobre a Segunda Guerra Mundial. Em maio, nós completamos 75 anos do final da Segunda Guerra, que, como todo mundo sabe e já teve contato, foi uma das maiores cenários de morte de pessoas da humanidade que nós vivemos até hoje. E, para isso, nós trouxemos dois dos autores de um livro que está sendo lançado, que é A Grande Guerra Patriótica dos Soviéticos. Eu estou aqui, já agradecendo, com João Cláudio Platinic Petilo, certo? E o Éden Pereira Lopes da Silva. O Éden é historiador formado pela UERJ e o João Cláudio é doutorando em História Social da Unirio. Primeiro agradecendo já a presença de vocês e também agradecendo a nossa querida Alessandra Brits, da revista Intertela, que está na internet, por também nos ajudar. Ela ia até participar, mas não pôde estar aqui. Primeiro, por que lançar o livro? Nós compreendemos que existe um hiato bibliográfico no Brasil sobre a participação soviética na Segunda Guerra Mundial. Nesses 75 anos que você lembrou do término do maior conflito da história da humanidade, nós praticamente não temos publicações de origem soviéticas, russas ou pesquisas feitas por brasileiros sobre a temática. Então nós aí, um grupo de pessoas que você vai abordar, eu tenho certeza, sobre a confecção do livro, essa nem é a nossa primeira obra, nós já vimos, nosso grupo já vem, que é o grupo 9 de Maio, né, o grupo de estudos 9 de Maio, nós já vimos pesquisando essa temática já há bastante tempo, e a nossa ideia é produzir, a partir de fontes soviéticas e russas, produzir o maior número possível de material para trazer essa discussão para a sociedade brasileira, para os amantes da Segunda Guerra Mundial, e também para os acadêmicos da área de História Militar, História Social, ou seja, todo aquele cabedal de pesquisa em torno da Segunda Guerra Mundial carece dessa versão soviética no Brasil e a gente humildemente tenta preencher essa lacuna. Amantes do estudo do tema, né, da profundidade do tema. Então, o livro é da editora Multifoco. Então, você pode localizar também o livro no site da Multifoco, editora Multifoco, na internet, você vai localizar para adquirir, se você gostar aqui do papo que nós vamos fazer aqui. Antes de passar a palavra para o professor Éden, eu queria registrar mais uma vez que o livro chama-se A Grande Guerra Patriótica dos Soviéticos. Os organizadores são Francisco Carlos Teixeira da Silva, João Cláudio Petilo e o Ricardo Quiroga Vinhas, esses são organizadores. Autores são vários, o próprio João Cláudio, o professor Éden, o Francisco e diversos outros, inclusive eu vi aqui o Ivan Proença, né, que grande é professor nosso Ivan Proença, que nós já fizemos entrevista aqui também. Éden, seria importante então você falar também, dar uma opinião sobre por que realizar o livro, e falar um pouco desse grupo, e depois eu queria que você também falasse um pouco do grupo, quem compõe o grupo, é um grupo de estudos e tal, então, para poder, o pessoal, antes da gente entrar no assunto do livro diretamente. Bom, a princípio é importante dizer que existem duas atualidades importantes que nos levam a escrever este livro. Existe uma atualidade histórica e existe uma atualidade política. A atualidade histórica é sobre o debate histórico em torno da guerra, que é um debate que, como o professor João estava colocando, é um debate que a gente pouco conhece dentro da academia, mas que principalmente a sociedade brasileira, de modo geral, pouco conhece, e que isso gera uma defasagem do ponto de vista
histórico, até mesmo da própria sociedade brasileira conhecer sobre a sua participação dentro do conflito internacional e quais os outros atores que estavam envolvidos dentro do conflito. Porque a União Soviética ela teve um papel preponderante na Segunda Guerra Mundial. O Brasil igualmente deu um apoio, deu um suporte extremamente importantíssimo para que os aliados ganhassem a guerra. E isso, você determinar, do ponto de vista histórico, você afastar estes atores da importância da guerra, ela tem um determinado caráter político. E aí eu entro na outra parte, que é o caráter político da importância dessa obra. Porque é necessário se conhecer qual é o papel que esses estados eles desenvolveram dentro da guerra para poder a gente hoje poder estar combatendo determinadas visões, que são visões que vêm se desenvolvendo acerca da guerra, principalmente desde meados da Guerra Fria, mas que se assentou mesmo durante a década de 90, no final da década de 90, sobre determinadas visões sobre a participação na Segunda Guerra Mundial e no seu desenrolar, a ponto de hoje você ter a maior parte da população, por exemplo, na Europa, acreditando que foi o exército americano que libertou a Europa e não então o exército soviético. Então, isso diz muito sobre o posicionamento também da própria Europa do ponto de vista político e que nos leva a gente hoje revisitar esse desenrolar desse conflito, que é o conflito mais importante, basilar do século XX. Então, João, sobre o grupo em si, quem compõe? São professores, são estudiosos de que matérias? É transversal? Dá uma palhinha aí para gente. De uns anos para cá, acho que de uns 5 ou 6 anos para cá, nós sentimos a necessidade de aglutinar em torno das nossas pesquisas uma atitude mais orgânica. Então, nós fomos formando um núcleo de estudiosos de várias matérias, entendeu? Da história, das relações internacionais, da ciência política, em torno do papel da União Soviética, porque a participação soviética, ela abarca tudo isso. Ela abarca a ciência política, ela abarca as relações internacionais, ela abarca a história. E a Guerra Fria, muito habilmente, né, contava com Hollywood, uma máquina de propaganda importantíssima, fez com que, aqui no Brasil, principalmente, porque o Brasil se subordinou à Guerra Fria, né, o tempo de ditadura que nós vivemos foi um momento de subordinação cultural à Guerra Fria. Então, isso foi afastado, inclusive, da academia. Nós temos, até hoje, na Universidade Brasileira, a ausência de pesquisas, a ausência de estudos coerentes e profundos sobre a participação soviética. Então, quando nós fomos formar o nosso grupo, o 8 de maio, nós pegamos gente de todas as áreas, e todas as pessoas que participam do grupo são historiadores, doutores, mestres, mas todos eles tinham já como atuação a pesquisa sobre a União Soviética na guerra, mas de forma unitária, às vezes de forma isolada. E aí a nossa unidade ela se deu para a obtenção de material e para a obtenção de fontes, principalmente de fontes soviéticas e russas, porque aí o nosso grupo, nós temos pessoas que dominam o idioma russo, e aí a partir de então a gente pode avançar mais para a questão do material russo-soviético. Então, vocês dois já alinhavaram aí mais ou menos o objetivo do livro e como é que ele surgiu e tal. Agora vamos entrar diretamente. A Segunda Guerra foi exatamente o período mais sangrento da humanidade? Eu diria que o mais sangrento e o mais perigoso para a existência da humanidade. Porque a todo momento nós temos que nos fazer a seguinte pergunta: se Hitler tivesse saído vitorioso, o que seria do planeta? O que seria da humanidade? Que tipo de sociedade seria construída? Uma sociedade racista? Uma sociedade que iria perseguir outros povos? Porque uma vitória nazista seria a edificação de uma máquina de guerra praticamente imbatível. E aí, quais são as forças que iriam se opor àquilo? Que tipo de doutrina seria emanada dessa grande potência que iria surgir com o nome de Alemanha nazista? Ou seja, nós teríamos o fascismo quase que como um dogma universal.
Os outros estados que se opunham à Alemanha nazista no primeiro momento, os Estados Unidos e a Inglaterra, eram países que tiveram uma atuação muito dúbia no combate ao crescimento e o surgimento da Alemanha nazista. Então, nós não podemos confiar que, em uma derrota da União Soviética, que Inglaterra e Estados Unidos iriam efetivamente continuar combatendo Hitler. Eu tenho minhas dúvidas, porque Hitler e a Alemanha nazista não teria surgido sem a complacência dos Estados Unidos e a Inglaterra, que fingiram não ver a Alemanha sistematicamente quebrando o Tratado de Versalhes. E aí, professor Éden, tem alguma coisa a complementar nesse aspecto? A Segunda Guerra, ela, do ponto de vista geral, ela representa um embate que ocorre aberto desde o início do século XX, que é um embate entre dois tipos de projetos de sociedade ao longo do século XX, que, ao final da Segunda Guerra, que é um projeto neocolonial, um projeto imperialista, que era o projeto da Alemanha nazista, basicamente. O projeto que a Alemanha nazista quer imprimir sobre a Europa, e isso a gente já discorreu, o João discorreu aqui um pouco, era um projeto que visava a instituição de um Estado de caráter racial, não só dentro da Europa, mas para o resto do mundo. A vitória desse projeto, ela representaria o quê? Ela representaria a destruição de uma alternativa que estava surgindo ao longo do século XX a este projeto, que era a alternativa revolucionária de vários países do terceiro mundo, que surgiu, as revoltas anticoloniais no final da Primeira Guerra, e a alternativa ao projeto socialista que estava surgindo, se desenvolvendo na União Soviética. Então, na verdade, são esses dois projetos que vão se combater ao longo das décadas de 20 e 30, mais fortemente durante a guerra, e que ao final da Segunda Guerra vão avançar grandemente. Tanto é que, qual é uma das grandes coisas que avança depois da Segunda Guerra, depois da vitória sobre o nazifascismo? As revoluções anti-imperialistas. Os países anticoloniais, as revoltas anticoloniais, elas libertam os países que estavam sob opressões de países imperialistas no final da Segunda Guerra, e essa era uma luta que começou justamente contra a Alemanha nazista, no final da Segunda Guerra, contra a Alemanha nazista e contra o Império Japonês na Ásia. Então, é um embate, porque o Japão ele também tinha um projeto também de Estado racial à semelhança da Alemanha nazista. Então, a gente tem um embate entre esses dois projetos de Estado, dois projetos políticos que vão se enfrentar e vão se enfrentar justamente na frente soviética, e que no final vai terminar com a vitória soviética. Porque o eixo Berlim, Tóquio, Roma, ele necessariamente ele tem um projeto expansionista. Esse eixo, essa tríade de países, eles tinham como consígnia a expansão político, militar, social, através do imperialismo. Você vê que a Itália, no primeiro momento que fecha esse pacto com os dois entes, ela parte para tentar recuperar territórios que ela via como um ideal da antiga Roma, né, da grande Roma. O Japão imediatamente parte para o Sudeste Asiático, já estava dentro da China, e parte para o Sudeste Asiático. E a Alemanha segue ali o corredor polonês, né, anexando a Áustria, anexando a Tchecoslováquia, anexando os Sudetos, chega à Polônia, depois conquista, ocupa todos os Países Baixos, né, vai tomar conta da Bélgica e da França, e depois da Polônia se prepara para entrar na União Soviética. Existia esse projeto, inclusive com a participação de outros entes, né? A Finlândia participaria desse projeto, a Turquia participaria desse projeto, Romênia participando desse projeto, Hungria. Todos esses países eram governados por pessoas que tinham o fascismo como uma doutrina palatável. Então, nós teríamos, como o professor Éder falou muito bem, nós teríamos a edificação, naquele momento, de um projeto racial terrível, que poderia facilmente levar à extinção de boa parte da população. Porque se eles tinham como ideia, pelo menos Itália e Alemanha, de que só poderiam ficar supostos arianos na Europa, você imagina quantas pessoas teriam que perecer para que isso fosse feito.
e o Japão, que tratava todos os asiáticos como cidadãos de segunda categoria, ou seja, nós teríamos uma máquina de morticínio terrível. E quem é que se opôs a isso? Quem é que realmente derrotou isso? Quem é que carregou o maior fardo dessa luta? Foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi encarregada de derrotar cerca de 75% das forças do eixo e perdeu cerca de 44 milhões de habitantes, segundo as novas pesquisas. Professor Éder, qual a relação que esses estudos que vocês vêm realizando de aprofundamento sobre esse período aí do início do século XX e tal, entre a Segunda Guerra, o fim da Segunda Guerra e o início, ou o fim da Primeira Guerra e o início da Segunda, lá em torno de 20 anos, né, isso mais ou menos. E na Primeira Guerra surgiu ali, no final dela, a União Soviética, que é esse instrumento fundamental para a derrota do nazismo. Como é que vocês... o objetivo era o mesmo, expansionista, dos protagonistas da Primeira e da Segunda Guerra? Os objetivos eles são semelhantes, mas em certa forma diferentes também. Porque o que foi que possibilitou a eclosão da Primeira Guerra? Foi a disputa interimperialista de países de estados imperialistas, como a Alemanha, Grã-Bretanha, França, que estavam disputando colônias naquela época. A Segunda Guerra ela começa com aspectos parecidos, tanto é que a gente tem uma discussão cronológica de quando foi que realmente começou a Segunda Guerra. E a Alemanha foi contra a Polônia, que não era do regime socialista e tal, né? Porque a Polônia, aí vem uma curiosidade, porque esses estados que surgem na Europa entre o final do século XIX e o fim da Primeira Guerra, são estados que também, igualmente, se baseiam em alguma medida em ideologias parecidas com a da Alemanha nazista. A gente vai ver a Hungria, a Polônia. A Polônia era um estado extremamente antissemita. A Polônia era um dos países mais antissemitas, a ponto de, quando a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha nazista ocupou, alguns oficiais poloneses eles ajudaram as práticas de extermínio da Alemanha nazista na Polônia, e que isso é conhecido historicamente, inclusive pelo Estado de Israel. E hoje, quando a Polônia diz que a Polônia, que parte do povo polonês que grande parte do povo polonês não participou do Holocausto, os israelenses vão lá e desmentem falando que isso não é verdade, porque a Polônia sim colaborou com o Holocausto. O Estado polonês anterior do general Piłsudski, do coronel Beck, eram regimes autoritários antissemitas, inclusive não só a Polônia, mas a maior parte dos regimes do leste europeu, Hungria, Romênia, e que se baseavam em caracteres parecidos com a Alemanha nazista. E é importante dizer isso por quê? Porque a Polônia ela também tinha interesses imperialistas no leste europeu. Só te cortando, a Polônia, antes de ser invadida pela Alemanha, negociava com a Alemanha ações conjuntas contra a União Soviética. O sonho da Alemanha, da Polônia imperialista, era fazer parte desse conglomerado fascista e morder um pedaço do território soviético. Aí os alemães falaram assim, não, isso aí não vai dar certo, não. Vamos primeiro logo tratar desse assunto para poder... Justamente porque a Polônia ela tinha um parque industrial muito poderoso. Sim. Quando chega no final da guerra, por exemplo, quando o Exército Vermelho está avançando rumo a Berlim, tem uma área na Polônia chamada Alta Silésia, que era uma área industrial extremamente riquíssima e importante para o esforço industrial nazista. Quando a Alemanha perde essa área industrial, o ministro de armamento do Hitler ele chega e fala que a guerra acabou. Isso em janeiro de 45. Por quê? Porque a Alemanha não tinha condições mais de conduzir a guerra sem as áreas industriais na Polônia. Não tinha condições. Então essa área ela é uma área extremamente importante para a Alemanha nazista e era uma área também que a Polônia também tinha interesse. A Polônia queria construir todos os estados fascistas, e isso de maneira geral a gente pode observar ao longo da década de 30, eles querem reconstituir algum estado originário, medieval. E aí a Polônia ela tinha um objetivo de... Tem que ter a narrativa, né? O cara vai entrar em guerra... Não, por quê? Mas os estudos... O Mussolini dizia para os italianos que ia reconduzir a Itália para o Império Romano. Isso. Falava do Mare Nostrum, entendeu? Dizia que ia ser o senhor do Mediterrâneo. Existia realmente essa construção ideológica, social e cultural. A Polônia ela tinha interesses tanto sobre a Ucrânia quanto sobre os países bálticos. Sim.
tem um livro de um ex-embaixador americano na União Soviética, se não me engano foi o primeiro embaixador, Joseph Davis. Ele relata que a Polônia ela tinha interesses sobre a Lituânia, chegou a ter conflitos localizados com a Lituânia, e que a grande divergência entre a Alemanha e a Polônia justamente era em cima da Lituânia, porque a Alemanha ela via os Estados Bálticos como um local, parte da Lebensraum alemã. Sim. Então, inclusive ali, a Alemanha cometeria várias chacinas durante a guerra. Atrocidades terríveis. A Lituânia e a Estônia seriam praticamente, passariam por uma redução populacional muito grande. E existe, inclusive, para a gente ter uma noção de como é que isso... O fim da Primeira Guerra Mundial ele foi extremamente ruim para diversas potências na Europa. Entre aspas, ruim porque ninguém se sentiu satisfeito. Inclusive, tem uma frase, tem um trocadilho tem um ex-embaixador soviético na Alemanha Oriental que ele vai dizer sobre a Segunda Guerra Mundial que se a Primeira Guerra Mundial terminou em uma paz sem vencedores, a Segunda Guerra Mundial terminará com vencedores sem paz. É um trocadilho que ele faz com a frase wilsoniana, porque ele coloca que justamente, se no final da Primeira Guerra ninguém ficou satisfeito com o que havia se configurado ali do ponto de vista territorial, no final da Segunda Guerra o que vai acontecer é justamente o inverso, porque todo mundo vai estar... a guerra vai se encaminhar ao seu final, mas as pessoas... elas vão querer manter a paz, só que de uma maneira... elas vencem a guerra, mas não conseguem estabelecer parâmetros para o que seria satisfatório para cada um. Porque tem um dado, tem uma situação que nós temos que ver em cima do que o professor Éden está falando, que é o seguinte: a todo momento a gente escamoteia a discussão do papel de Estados Unidos e Inglaterra no pré-guerra. Isso seria uma pergunta minha. Você fala sobre isso e também sobre as forças que dentro dos Estados Unidos estavam, por mais que torcendo, né, quer dizer, para o outro lado, né? Porque é o seguinte: os Estados Unidos, ele entra na guerra para garantir os seus interesses, unicamente os seus interesses econômicos. A entrada da guerra nos Estados Unidos, a entrada dos Estados Unidos na guerra, ela acontece no primeiro momento para socorrer a Inglaterra, mas isso é mediante a abertura dos mercados ingleses no Oriente para os estadunidenses. Então, antes daquela campanha glamurosa de solidariedade aos patrícios ingleses, foi negociado a questão econômica. A guerra ela foi revigorante para a economia estadunidense, que vinha de uma crise e vinha de um projeto político do isolacionismo. A América para os americanos, o isolacionismo estadunidense o colocou muito que a cavaleiro desses acontecimentos que o Éden narra muito bem, de final da Primeira Guerra Mundial. Só que a Segunda Guerra Mundial abre uma janela de oportunidades tremenda. E aí a Inglaterra, que sai da Primeira Guerra Mundial como uma potência, ao término da Segunda, ela já não pode se dizer mais assim. Ela passa a ser uma potência de segunda grandeza. Por quê? Porque eles não contavam com a vitória soviética. Se a União Soviética de 1939 fosse a União Soviética de 45, talvez essa guerra nem tivesse acontecido. Talvez Inglaterra e Estados Unidos tivessem patrulhado o Tratado de Versalhes e nunca permitido o rearmamento e a reorganização de uma Alemanha sob o auspício nazista. Eu queria, porque o assunto tem um livro aqui, tem quantas páginas? 300 e poucas páginas. Então nós já vamos estender aqui o nosso horário para a gente dobrar o horário que a gente normalmente faz entrevista para a gente cobrir. Eu queria que você, então, que está aqui como um dos organizadores, poder pontuar assim, no conjunto dos capítulos, como é que vocês definiram mas é mais para o pessoal mesmo ficar com vontade de ler. Fazer esse livro foi um problema grande, porque não faltava assunto. Descrever sobre a participação soviética na guerra, a gente vai precisar de toda uma vida. Então nós nos reunimos e começamos a interrogar
quais eram as pesquisas de cada um, onde é que cada um estava mais focado. Aí o Éden estava numa área, eu estava numa outra, um colega numa outra, então a gente foi se reunindo. Não, eu estou pesquisando muito isso, eu já tenho uma leitura sobre isso, eu tenho material sobre isso. Então vamos nesse primeiro momento trazer esse material e vamos fazer um livro abrangente. O nosso livro ele não segue, os capítulos não seguem uma ordem cronológica e muito menos uma hierarquia historiográfica. Ele é um conjunto de momentos distintos da guerra, de momentos que a gente marcou que foram preponderantes para que a União Soviética saísse vencedora. Por exemplo, eu e o professor Ivan Proença, que você citou aí, falamos de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado é uma batalha basilar na Segunda Guerra Mundial, que a partir da vitória soviética, né, em Stalingrado, todo o jogo muda no leste, né? É a segunda derrota alemã, mas é uma derrota não só militar, como política em Stalingrado. É uma derrota fragorosa, né? E ela vai estar ligada direto à derrota em Kursk, né? E aí é o fim das operações ofensivas dele na leste. O Éden fala de uma parte importante do Báltico, não é, Éden? Eu falo sobre o Báltico, sobre a Batalha de Rizhev, que se localiza no centro de Moscou, que foi uma batalha que ocorreu concomitante à Batalha de Stalingrado, Sim. que foi uma batalha extremamente sangrenta e que ali os alemães eles perderam conjuntamente com Stalingrado. Quando Stalingrado você tem o desenrolar da operação da operação que vai expulsar os alemães em novembro, você tem também o desenvolvimento de uma operação em Rizhev, a Operação Marte. E aí essas operações elas distendem o exército nazista porque ele não pôde enviar reforços até Stalingrado. Então isso enfraqueceu consideravelmente as forças alemãs na frente oriental. E você precisava guarnecer o Báltico por quê? Porque o Báltico estava banhando ali Leningrado. Se você dominasse o Báltico, tu dominava Leningrado. Tem um colega que fala da Batalha de Smolensk aqui. Por que a Batalha de Smolensk é boa? Ela foi um primeiro grande laboratório de guerra urbana dentro da União Soviética. A partir das experiências de Smolensk, que o Marechal Chuikov vai fazer uma série de ações dentro de Stalingrado. O desgaste que o exército alemão sofre em Smolensk e a partir de Smolensk até Moscou é uma coisa tremenda, que pouca gente conhece. As pessoas pensam que o exército alemão chegou vigoroso às portas de Moscou. Não, chegou em frangalhos à porta de Moscou. E vocês analisar, porque existe toda uma parte, você até citou Hollywood e tal, tem toda uma narrativa que é importante na luta política, que a gente sabe, hoje mais do que nunca, com toda a questão digital e tecnológica e tal, mas em todos os momentos históricos a narrativa é importante. Que é a questão seguinte, a direção da União Soviética, em particular o Stalin, etc., ele vacilou lá com... Ele não preparou a União Soviética? Como é que essa campanha que é feita, né, para dizer não, eles se aliaram com os alemães, eles estavam com medo, ou eles não se prepararam, fizeram o povo soviético sofrer e tal. Como é que vocês pesquisaram isso? O que acontece? Você colocou aí dois eixos importantes. 39, sobre o pacto Ribbentrop-Molotov, que ele é tratado num livro aí, professor Luiz Eduardo Mergulhão, trata disso muito bem, desmistifica uma série de contos, vamos chamar de contos do vigário, que se tem aí na grande mídia sobre o tema, e o outro foi sobre a União Soviética está preparada para a guerra. A União Soviética não estava preparada para a guerra, porque ela, obviamente, seguia um outro rumo de desenvolvimento diferente dos outros países que avançavam no seu momento de pós-revolução industrial, né? Nós temos que entender que a União Soviética ele era um país que, quando se deu a Revolução em 17, era um país que estava destruído pela Primeira Guerra Mundial, um país pobre, atrasado, que se usava arado de madeira, onde ainda existia servidão, e a União Soviética, antiga Império Russo, ele vinha também de outros problemas, vinha da guerra com o Japão,
que foi um desgaste muito grande para a sociedade, e vem de um processo político também a partir de 1905 até 1917, de grande desgaste, muita morte, muita repressão. Ou seja, aquele país que surge em 17, ele já é golpeado, ele já é invadido pelos exércitos brancos, com apoio de 14 outros países, e aí você tem a Guerra Civil. Ou seja, a União Soviética só vai ter paz a partir de 1923, 1924, quando ela pode tomar ciência da totalidade do seu território e desenvolver as suas forças produtivas. Olha, de 24 a 39 é um período muito curto para você estar pronto para enfrentar uma máquina de guerra, uma máquina de guerra igual a alemã. E uma coisa importante é que a visão do poder soviético era outra, né? Não. Eles, inclusive, disseram para os soldados lá na Primeira Guerra, né, isso que pô, a questão não é você não é a questão da guerra, é a questão da paz. Sim. Então, eles tiveram que resistir e ter que mudar o rumo para fazer o enfrentamento. Apesar da União Soviética ela não estar plenamente preparada para a guerra, e isso é importante dizer, ela é um Estado que não vai colapsar durante a guerra. Sim, isso é E isso é importante se colocar. Por quê? Porque em diversas narrativas historiográficas ocidentais, diversas pesquisas que a gente vê, justamente existe uma narrativa de que a União Soviética estava prestes a colapsar. Hitler falava isso. O discurso do Hitler é o seguinte: a estrutura está podre. Basta darmos com o pé na porta e tudo desabará. Ou seja, aquelas mentiras contadas, aquelas mentiras do anticomunismo... porque isso aí também mobiliza os alemães, né? Sim, mas, pô, é fácil, vamos para lá, vai ser muito difícil. Mas para você ver que essa doença do anticomunismo, a questão do espantalho do anticomunismo, ele vive de mentiras tão cabeludas, né, que o próprio Hitler usou uma tolice dessa como instrumento de motivação da sua sociedade, e ela realmente acreditou que aquilo que estava acontecendo lá, aquela experiência socialista na União Soviética, era algo tenebroso, que a população ia receber os nazistas de braços abertos. E aí acontece exatamente o que o Éden falou: o Estado soviético não vai colapsar, a população vai se unir ao partido e ao governo e ao exército e vai dar combate aos alemães. Toda a bibliografia que eu li sobre soldados alemães, de oficiais, eles dizem o seguinte: nós nunca tivemos paz dentro da União Soviética. Nós nunca pudemos viver fora das rodovias. Nós nunca conseguimos viver dentro das matas. Nós nunca andamos nos subúrbios, porque a situação de hostilidade era tão grande por parte da população, dos partisanos, dos guerrilheiros, que eles nunca se Diferente do que eles fizeram na Europa, né? Diferente, na França. O maior exemplo é a França. A França vai cair em 20 dias. E tem segmentos do exército alemão que foi recebido pela sociedade francesa e até por soldados franceses que se entregaram como gente da melhor qualidade, como salvadores. Então você vai ver a penetração do exército nazista em países que teoricamente estavam muito mais avançados tecnologicamente, socialmente que a União Soviética, e recebidos quase que como reis. E a União Soviética não, ela desenvolveu condições materiais para vencer a guerra. Naquele momento, ela não tinha como resistir à invasão. Mas olha que coisa fantástica, ela forjou uma economia e um parque técnico-científico que, mesmo com parte do seu território ocupado e parte da sua indústria destruída, ela foi capaz de uma produção técnico-científica maior do que da Alemanha, e que a fez superar a Alemanha não só em números, mas também em qualidade. Porque tudo soviético era melhor. Ela tinha que produzir um avião melhor, ela tinha que produzir um blindado melhor, ela tinha que produzir um fuzil melhor, ela tinha que produzir um canhão melhor, porque o que o alemão usou era o que tinha de melhor naquela situação. E mais do que isso, era mais barato, é menos custoso de produzir. Sim. Durante a guerra, o Guderian, que é um general alemão, ele vai reclamar com os engenheiros alemães que os tanques, os blindados alemães eram muito caros de se produzir. Sim. E os blindados soviéticos eram muito simples de se produzir. E mais eficientes. Todos esses países que a Alemanha invadiu, ela sugou a economia desses países para ela. Então você tinha 14, 15 países invadidos que a sua economia estava voltada para a máquina alemã. E é isso que o Andy falou. Dimensiona o que você falou de que
a União Soviética conseguiu fazer uma superação Eu vou dar só um exemplo. Em 1943, quando a União Soviética produzia mais ou menos uns 12 mil KVs por ano, T-34, a Alemanha produzia bem menos tanques, que eram inferiores aos tanques T-34, ainda em 43. Quando a Alemanha, perto da Operação Cidadela, ela vai produzir o Panzer V, o Panzer Tigre, ela produz menos unidades do que a União Soviética demorou o ano todo para poder produzir T-34. E quando chega em 44, os soviéticos desenvolvem um novo tanque que consegue produzir em mais escala do que esse novo tanque que os alemães produziam. Sim. Isso porque a Alemanha conseguia extrair mais petróleo, tinha mais recursos minerais à disposição, e a União Soviética muito menos, mas conseguia fazer muito mais. Porque a produtividade do trabalhador soviético era muito maior. A Alemanha nazista, ela contava justamente com que tipo de trabalho para poder produzir os equipamentos bélicos? O trabalho dos campos de concentração, dos escravizados, dos judeus que trabalhavam, não só os judeus, mas os sérvios, os poloneses que trabalhavam nesses campos no leste europeu. Os soviéticos não, eles contavam com o trabalho de gente qualificada, que havia sido educada durante a década de 30, para poder trabalhar nas fábricas. Então, você que pegou aí o debate, agora nós estamos aqui debatendo, divulgando aqui, um livro, 1941-1945, A Grande Guerra Patriótica dos Soviéticos. Nós estamos aqui com dois dos autores, o professor Éden e o professor João Cláudio, certo? Debatendo esse assunto. E eu queria, o seguinte, eu queria tratar pelo menos de 3 assuntos, eu já vou enumerá-los para vocês, porque é o seguinte, nós temos que terminar a entrevista, pelo menos tratar desses 3 assuntos. Um deles que eu queria aproveitar aí a experiência de vocês e o conhecimento, que é o seguinte: no Brasil, né, nós estamos há 1 ano e pouco sobre um governo, né, do Bolsonaro, que é um governo que tem uma relação assim de intimidade com uma tentativa fascista. Alguns já dizem que é um fascismo, que a tentativa de instalação. Independente disso, eu queria recentemente teve até um episódio que nós estamos vivendo no momento atual, que é uma tentativa de se jogar a população contra dos poderes da República, o Congresso e o Supremo. E muitos autores levantaram, né, comentaristas e tal, essa questão de que tem que baixar a bola desse cara agora e tal, e fez uma referência ao pré-nazismo ali, o período antes da assunção do poder do Hitler, de que não podia, quer dizer, muitos vacilaram ou contemplaram e tal, etc. Então isso é um assunto que eu queria ouvir a opinião de vocês. Se vocês aí nas pesquisas, o que vocês podem dizer sobre isso? A segunda é sobre a participação brasileira, que o professor Éden chegou a falar, e da importância e tal, e que a gente sabe que há uma minimização disso e tal. Então eu queria que vocês falassem sobre isso. E a terceira questão é como é que vocês vão fazer o processo de divulgação ou de lançamento, se tem alguma coisa que vocês possam divulgar para a gente. Então vamos para o primeiro. E aí, professor? Olha, eu vou chamar você de professor também, você também é professor. Não tem, todo mundo professor. Tá tudo bem. Aí. Olha, eu acho que uma das maiores tragédias do Brasil nos últimos tempos foi eleger uma figura como o Bolsonaro, né? Mas eu tenho muito pé atrás com essa comparação, né? Essas coisas ufanísticas aí o Bolsonaro, ele é um cara que ele é uma figura vil, um filhote da ditadura, como dizia Leonel Brizola, um cara que é um reacionário de primeira, é um cara que se comporta como fascista, entendeu? Ele tem um comportamento de fascista. E ele, por ser um oportunista, ele se adapta a qualquer coisa. Você pode ver que ele já se declarou, há tempos atrás, ele dizendo que votou no Lula, que gostava do Lula. Ele já foi contra o Fernando Henrique, que estava privatizando as coisas. Hoje ele é a favor de privatizar. Ele é um cara baixo, rasteiro, um oportunista, uma pessoa desclassificada. Mas ele é um camaleão. Ele vai se adaptando a tudo. Agora, o que eu quero te chamar a atenção sobre o Bolsonaro é o seguinte: o Bolsonaro não é nada nem é ninguém. O Bolsonaro, ele é parte de uma guerra lançada contra o Brasil, e aí a gente pode marcar outro dia para bater um papo sobre o conceito de guerra híbrida, entendeu? O Bolsonaro, ele é um agente oportunista. Ele foi usado pelo capital estrangeiro, ele foi usado
pelos vendilhões da pátria, ele foi usado pelos sanguessugas da nação, ele foi usado pelo imperialismo, naquele momento, para ocupar a vaga de presidente. Então ele tem uma missão ali, que é abraçar o Deus mercado. Essa questão política dele ter feito esse chamado para o dia 15, olha, eu acho que esse chamado para o dia 15, ele tem voto. Só que o voto dele é um voto que está restrito à rede social. O tipo de gente que está ao lado dele não é o tipo de gente que vai para a rua, não é o tipo de gente que se manifesta, não é o tipo de gente orgânica, não é o tipo de gente que vê o processo político como parte da vida. Para eles aquilo é um momento, é uma fase, é quase que uma brincadeira. Porque muitos que elegeram o Bolsonaro o fizeram até de forma jocosa, entendeu? Então eu acho que o Bolsonaro ele é um produto disso que está aí. É um produto da falência dos movimentos populares, dos sindicatos, dos nossos partidos de esquerda, com a falta de uma visão nacionalista, uma visão revolucionária. Ou seja, o nosso dever de casa, nós prevaricamos durante muito tempo. E aí surge essa figura. Ele, se você olha assim, pô, mas como é que você classifica o Bolsonaro? É óbvio que ele é um fascista. É óbvio. Mas eu não acredito que esse fascismo dele seja algo capaz de nos ameaçar por enquanto. Professor Éden, você compartilha dessa ideia? Você vê algum paralelo daquela época, antes do Hitler assumir o poder e tal, e como as outras forças enfrentaram ele? Você vê algum paralelo aí ou não? Então, de uma maneira geral, se a gente pudesse estabelecer um link, um paralelo entre isso, o fascismo de hoje não é o fascismo do século XX. Isso é uma coisa importante de se colocar. Porque o fascismo do século XX ele tinha uma determinada característica ali, com a ascensão do Hitler, do Mussolini, e que não era uma característica que tem caracteres neoliberais como é hoje. Hoje a gente tem um fascismo com caracteres neoliberais. Que parece um conflito, né? Exatamente. Então, e aí, o que ocorre nesse sentido? O Bolsonaro, ele é a falência não só é a falência das instituições de uma maneira geral, das instituições republicanas brasileiras, da ordem internacional, e eu quero chamar a atenção nesse aspecto, por quê? Porque isso é uma coisa que eu não falei, mas é extremamente importante, porque não só o Bolsonaro, mas essas diversas outras figuras com caracteres neofascistas e fascistas que surgem hoje, elas evidenciam também a falência do sistema do pós-guerra. Então, a partir do momento que você tem um indivíduo que diz a ONU não serve para nada, direitos humanos para quem é humano, e assim vai por diante, isso tudo vai contra princípios que foram estabelecidos pela Carta das Nações Unidas em 1945. Então, por exemplo, tem outros exemplos que podem ser dados até mais agravantes do que esses sobre a atual situação, mas que pode-se dizer em geral que existe uma falência dentro do ponto de vista. E quando isso acontece, você tem essa desarticulação entre os poderes, por assim dizer. E o Brasil ele viveu uma quebra constitucional em 2016, isso é importante ser dito. Claro. E a gente tem um enfrentamento entre poderes de uma maneira geral, poder judiciário, poder legislativo, poder executivo estão nesse enfrentamento, isso não é de hoje. Então esse conflito, principalmente em torno, porque isso é uma agenda, essa manifestação do dia 15 para o Bolsonaro também é uma agenda também presente. É algo em cima do orçamento impositivo lá do Planalto. É claro que tem outras coisas por trás, mas existe uma questão que é muito mais perigosa em relação ao Bolsonaro, que não é só o Bolsonaro, mas todo aquele staff que vem junto com ele, que são aqueles grupamentos fascistas que existem na sociedade, que antes estavam marginalizados e que hoje estão à mostra. Esses grupos, na ditadura, eles tinham uma certa atividade e que, com o aparecimento do Bolsonaro, hoje eles perderam, por assim dizer, saíram do armário, por assim dizer, né? Um termo muito chulo para se colocar, mas eles perderam a vergonha e se colocam enquanto fascistas abertamente. Então, isso é uma mostra de como que a gente está passando por um momento extremamente complicado do ponto de vista histórico, não só a nível do ponto de vista brasileiro, mas a ponto de vista internacional de maneira geral. Sobre a questão do Brasil, qual é a importância mesmo e como vocês identificam essa participação brasileira na Segunda Guerra, se foi importante mesmo e tal? A participação brasileira na guerra, ao contrário do que está aí, ela foi um projeto.
entendeu? O Getúlio muito habilmente trabalhou isso a ponto de colocar o Brasil entre as grandes nações. Quando o conflito se iniciou, ninguém podia imaginar que ele terminaria com o Brasil no teatro de operações europeu, tendo uma atuação importante naquela região ali do Vale Pó e tendo sido o primeiro exército a receber uma rendição de uma divisão alemã. Mais importante que a participação brasileira no conflito é a edificação de um Estado, a edificação de um projeto político que permitiu que o Brasil participasse da Segunda Guerra Mundial dentro do campo aliado. Isso é que eu acho que é mais importante. Porque o Brasil sai da Segunda Guerra Mundial, o Brasil entra na Primeira Guerra Mundial, entra na Segunda Guerra Mundial, uma ditadura. Sai da Segunda Guerra Mundial um país democrático. Democrático, entre aspas, né? Mas dentro do que a gente conhece de democracia burguesa. Esse movimento se dá graças à guerra. O fato do presidente Getúlio Vargas e a sua staff ali, a sua equipe, perceberem que o Brasil não podia ficar em cima do muro, que o Brasil tinha que efetivamente participar da guerra e ao lado dos aliados. Olha, e vamos marcar o seguinte, Getúlio nunca foi fascista. Vamos marcar esse campo. Ele, obviamente, tinha elementos em torno dele que eram muito próximos do fascismo. Ele era um ditador, um governo centralizado, um governo duro, mas acusar o Getúlio de fascista, não. E mais, o Brasil já tinha entendimentos com os Estados Unidos desde 1939. Esses entendimentos estavam no campo econômico e militar. Quando os Estados Unidos é atacado em Pearl Harbor, o Brasil imediatamente hipoteca a solidariedade aos Estados Unidos e depois vai congelar relações com eles. Então o Brasil nunca teve no campo fascista. Essa história de que o Brasil ia entrar na guerra do lado da Alemanha, não, isso não concordo. Vamos lá, professor, nós estamos... A posição do Brasil, de uma maneira geral, dentro da América Latina, na Segunda Guerra, ela foi extremamente importante, porque o Brasil, ele era o local mais perto entre a África e a Europa do continente americano. Então, qualquer tipo de operação aliada que fosse se passar na Europa Ocidental, teria que passar pelo Brasil. Trampolim da vitória. O Atlântico Sul, o Brasil, ele possuía uma das maiores frotas navais do continente americano, frota mercante, e, consequentemente, a costa brasileira, ela cumpria um papel fundamental do ponto de vista de um caminho que saía não só da América do Sul, mas que vinha também do Extremo Oriente, porque o canal vamos lembrar que o canal de Suez estava fechado. Então o Atlântico Sul, ele era um caminho extremamente importante, não só para os Estados Unidos, mas principalmente para a Grã-Bretanha. Eu gosto de ressaltar esse aspecto sobre a Segunda Guerra, por quê? Porque a Grã-Bretanha era muito dependente dos países latino-americanos, assim como os Estados Unidos. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, sem os países latino-americanos na Segunda Guerra, principalmente Brasil e México, eles não conseguiriam fazer um efetivo combate marítimo com a Alemanha nazista, com a tática submarina que os alemães tinham. Então era essencial garantir essa segurança e isso com o Brasil, somente era possível com o Brasil. Tanto é que o Brasil e o México são os países que vão capitanear os países latino-americanos na entrada da Segunda Guerra. Isso. Então, 1 minuto e meio agora, para dizer como é que vocês vão lançar o livro, se vocês têm alguma coisa. O livro já foi lançado, nós estamos com uma nova agenda, porque já estamos na segunda tiragem. Foi lançado em novembro, não foi, Edem? Foi em novembro. Em novembro, no SENS, Sindicato dos Engenheiros. E o sucesso do livro foi grande. Então agora a gente está correndo na universidade, estamos preparando um segundo lançamento por causa dessa segunda edição. Ainda não estamos ainda, porque estava todo mundo em ritmo de carnaval, mas a gente vai deixar o contato aí, lá na nossa página, na Grupo de Estudos 9 de Maio, no Facebook, não é isso? Isso. Lá a gente Muito obrigado aí pela presença de vocês. Eu agradeço. Algumas palavras só, 2 palavras sobre o livro, os 2 professores aí, para a gente encerrar a entrevista. Essencial e imperdível. Importante e
extremamente essencial do ponto de vista histórico. Ok. Eu conversei aqui com o professor e doutorando João Carlos... João Cláudio. Cláudio, é só para chamar a atenção, para ver se ele estava prestando atenção. João Cláudio Platenic, né? Pitilo e o professor Éden Pereira. Éden Pereira. Muito obrigado aí pela presença de vocês mais uma vez aqui na TV Comunitária. Lançando o livro, você aí, ó, entra aqui, ó, Editora Multifoco, procura lá. E como é o nome do grupo? Grupo de Estudos 9 de Maio. Grupo de Estudos 9 de Maio, pesquisa e vocês vão ficar sabendo muito mais. Queremos agradecer a sua paciência e a sua audiência de mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. O nosso site está aí na tela, www.tvcomunitariatudojunto.rio, para você acompanhar a nossa programação. E o telefone e o e-mail para você opinar, certo, sobre essa entrevista. Obrigado e até um próximo programa.